tudo parado em recesso, né? Então, por enquanto, tudo caminhando. Samorim ainda está em fase de discussão, acho que eu já falei para vocês aqui numa outra coletiva. A gente ainda está buscando informações internas da gestão anterior, das coisas como aconteceram. O pessoal que passou pelo clube está contribuindo, ou seja, está prestando as informações que a gente pediu. E a gente deve caminhar aí para fevereiro, março, tentar dar uma solução ao problema. E os outros parados ainda, os processos em andamento, mas nesse momento parados. Presidente, tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Tudo bom. Queria que você falasse da reformulação do elenco, a gente vem acompanhando, saíram 11 jogadores, até agora não teve nenhum anúncio oficial, a gente sabe de nomes que estão sendo negociados, para aproveitar a oportunidade, para você esclarecer. Sim, o objetivo da coletiva era esse. O objetivo é esse. É aquela coletiva que eu sempre faço de atualização, mas como é início de temporada, a gente vai falar sobre... O que você pode falar sobre essa? Posso falar dessa reformulação? Posso falar a vocês, primeiramente, que eu acho que essa ansiedade e essa... Acho que é bem nítido que o mercado está muito pouco aquecido, né? Tem muito poucos jogadores sendo apresentados em todos os clubes, exceto aqueles que têm um poderio financeiro grande. E por que isso? Porque realmente não há dinheiro no mercado, né? Assim, os clubes passam por uma dificuldade financeira grande, e aí, obviamente, que clubes que não têm condição de adquirir jogadores comprando direito econômico vão tentando, buscando boas opções. Só que essas boas opções estão abertas a todo mundo, então há uma concorrência, obviamente. A gente trabalhou final de ano, dia 30 tivemos reunião, dia 31, dia 2, enfim, todos os dias a gente vem se reunindo, tem bastante coisa adiantada nossa. Eu infelizmente não vou poder citar nomes aqui, que é a minha maneira de trabalhar, até porque quando eu cito nomes eu abro concorrência e aumento o valor, né? Mas assim, às vezes não compreendo que não seja feita uma leitura, quando eu falo não compreendo no geral, né? Incluo torcida, opinião pública, jornalistas, de que o mercado está bem devagar, porque realmente o dinheiro para todos os clubes, a maioria dos clubes do futebol brasileiro está escasso. Para buscar jogadores fora do Brasil, os preços são muito altos, e para buscar jogadores até no Brasil, vou te dar um exemplo. O Cruzeiro já anunciou que vai se desfazer de alguns jogadores dele, né? E dentro do elenco do Cruzeiro, obviamente, independente do resultado negativo que o clube teve em 2019, é óbvio que existem vários jogadores ali que interessam a vários clubes do Brasil. Tem excelentes jogadores naquele elenco, apesar do time ter caído, né? Basta lembrar que anteriormente aquele time foi campeão algumas vezes, enfim. Só que o Cruzeiro, por exemplo, praticava salários muito altos, né? E os jogadores têm contrato longo lá. E aí, eu diria para você que talvez 10 ou 20% dos clubes do futebol brasileiro da primeira divisão tenham capacidade de absorver salários daquele valor. Então, são situações que impedem, às vezes, que você caminhe. Eu acho que ficou nítido em 2019 que a gente fez uma gestão nesses últimos 6 meses com bastante austeridade, em razão da situação que a gente encontrou aqui, e a gente vai manter a austeridade para 2020. O que significa isso? Vamos continuar priorizando de maneira com bastante esforço, porque vamos ter problemas novamente, porque os bloqueios seguem, existem, a gente já começou isso aqui várias vezes, né? As receitas do clube são ainda não condizentes com aquilo que a gente pretende alavancar ao longo dos próximos 3 anos, então nós vamos continuar tendo uma folha do nosso time de futebol dentro das condições que a gente pode pagar no momento, até para minimizar a questão de atraso, uma série de situações. Posso garantir, como já garanti outra coletiva, que nós vamos ter um time muito bom, não tenho a menor dúvida disso, e é justamente por isso que a gente está indo de maneira criteriosa, discutindo caso a caso, porque eu também poderia dizer a você que 80% dos jogadores que a gente está buscando, a gente tem a concorrência de 2, 3 clubes em cada um deles. E aí eu não vou entrar em leilão, não vou, porque é justamente isso. Essa semana eu li numa rede social aí, onde um torcedor dizia o seguinte:
O Fluminense gastou 2 milhões de euros para contratar o Robinho e não quer gastar X milhões de euros para contratar fulano de tal. Só que o torcedor precisa entender, ou esse blogueiro precisa entender, que o Fluminense não pagou o Robinho até hoje. Quem tem que pagar sou eu. Como o Fluminense comprou o Sornosa e o Orejuela e ainda não pagou até hoje o Independente Del Valle. Eu peguei essa dívida. Então, assim, dizer aqui, apresentar o jogador e dizer que eu estou comprando e não pagar e deixar para o próximo presidente, eu não vou fazer. É isso que as pessoas precisam entender. Está sentado na cadeira uma pessoa que trabalha diferente. E aí a vida é assim, a gente constrói as coisas dessa forma. Eu quero reconstruir o Fluminense dessa forma. Assim, não é que a gente não acha que o jogador não valha, só que eu não vou botar no papel algo que eu não vou conseguir cumprir, ou que eu vou conseguir cumprir com uma enorme dificuldade. Eu quero tentar cumprir os acordos que eu estou fazendo. Então assim, o Fluminense comprou o Robinho lá em 2017, até hoje não pagou. Então quando a gente chegou aqui tem a dívida do Robinho, tem a dívida do Sornosa, nós temos um processo da FIFA ajuizado por causa da dívida da compra do Sornosa e do Orejuela. Então assim, aí quando eu disse aqui outro dia que eu primeiro pago o salário e depois eu compro o jogador, né? Acho que foi até um colega seu da Fox que me fez uma crítica, falou que eu estava resmungando, que eu estava de mimimi, porque naquele momento eu estava dizendo que tinha um clube que está 6 meses devendo imagem e está tentando contratar o meu jogador. E é por isso que eu sou defensor do fair play financeiro. Porque é o seguinte, se tiver um impedimento do cara contratar, se não tiver um salário em dia, eu agora, neste momento, talvez seja um dos 3 ou 4 clubes que tem o salário dos meus jogadores em dia, dos meus funcionários. Então eu agora teria privilégio em contratar. Mas aí vai alguém lá, faz uma proposta que não pode cumprir e empurra a dívida para o próximo. E eu estou tentando fazer diferente. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Porque no Brasil os fins justificam os meios, né? O que importa é botar o jogador aqui e vocês entrevistarem. Não importa como é que a gente vai fazer para pagar. Passando por isso, vou falar de casos específicos. Caio Henrique estava emprestado até o final do ano, não havia nenhum tipo de opção. Nós enviamos documentos para o Atlético de Madrid perguntando se o Atlético tinha interesse em emprestar o jogador ao Fluminense novamente. O Atlético nos respondeu que só emprestaria por 1 milhão de euros por um ano, sem opção de compra, sem percentual de vitrine, sem nada, seco, 1 milhão de euros pelo empréstimo. Nós fizemos uma contraproposta de 500 mil euros pelo empréstimo, parcelado, obviamente que nós não teríamos 500 mil euros para pagar à vista nesse momento. De repente o Atlético nos respondeu dizendo que não tinha mais interesse em emprestar um jogador, que tinha mudado de ideia. Aí nós fizemos uma proposta de compra do jogador, uma proposta de compra de 50% dos direitos, mantendo o Atlético com 50%. Fiz uma proposta de 1.750.000 euros, também parcelado em várias vezes, porque é o que a gente pode fazer, ou seja, diluído em meses e meses para que o Fluminense possa cumprir. O clube nos respondeu que não tinha interesse em também vender o jogador. E aí, obviamente, que eu até falei para vocês aqui na coletiva, eu estou em contato com o jogador diariamente, e aí vou aqui fazer um registro, uma defesa do atleta e do próprio empresário, que é o Deco. Em todo momento havia o interesse do atleta em ficar aqui. E o Deco também fez de tudo e trabalhou bastante para que o jogador pudesse seguir conosco aqui no Fluminense. Diria para vocês que até o momento não tem nada definido. Eu fiz um aumento nessa proposta, também parcelado, para ver se o Atlético entendia que a minha vontade de ter o jogador era muito grande. O Atlético me respondeu novamente que não tem interesse em vender o jogador, nem para o Fluminense, nem para nenhum clube do Brasil, vender, ok? E que tinha recebido uma proposta muito alta de um clube da Europa, de 12 milhões de euros. Reforçou essa situação. O jogador não quer voltar a jogar na Europa nesse momento, porque quer jogar na seleção brasileira, né? E aí, a última informação que eu recebi de maneira muito transparente também do atleta e do próprio Deco, é que o jogador estaria encaminhando a ida dele para o Grêmio porque o Atlético de Madrid tem interesse em um jogador do Grêmio específico e o Grêmio estaria dando a opção de compra desse jogador em troca do empréstimo do Caio Henrique. Obviamente que, como um presidente de clube que quer negociar e quer tentar manter o atleta aqui, eu fiz uma nova proposta do seguinte: olha, eu posso abrir o leque também, eu tenho jogadores que interessam na Europa aqui, se ele quiser ter alguma preferência de comprar algum jogador do Fluminense para emprestar o Caio aqui, eu aceito começar a conversar nesse sentido. Eles disseram que não, porque eles têm um objetivo único lá de um jogador do Grêmio. Eu não sei qual é, mas acho que talvez seja o Everton Cebolinha.
Então essa é a situação do Caio Henrique. Então a princípio o Caio não fica por isso, a gente fez todo o esforço, até de um valor que para o Fluminense mesmo parcelado seria pesado, mas eu não vou sair da minha linha, da minha programação de gastos, seja com questão salarial, seja com questão de compra. Até para deixar o torcedor ainda mais tranquilo, quando eu não realizo uma operação dessa de compra, obviamente que eu pego esse dinheiro e imagino que eu possa jogar ele, por exemplo, para dentro da parte salarial. Aí me dá uma concorrência melhor para buscar um jogador e de repente ganhar uma concorrência da contratação do jogador. No caso do Alan. Mário, você está dando por encerrado então essa negociação? Não, olha só. Eu disse ao Caio que se houver alguma reviravolta, o Fluminense no Brasil continua sendo o clube que gostaria de contar com ele. E ele me respondeu: presidente, se mudar alguma coisa, se o Grêmio e o Atlético não se acertarem, eu volto a conversar com o Atlético. Mas me parece que é um clube com bastante duro na negociação, mas eu diria que hoje, nesse momento, a gente, a não ser que haja uma reviravolta lá, a gente estaria dando por encerrado. Mas se não fechar lá, ele sabe, a gente se falou inclusive ontem, a gente se fala, e por isso que eu fiz questão aqui de dizer que o atleta tinha todo o interesse em ficar, mas ele não tem nenhum poder nesse momento. A outra opção é o clube dizer para ele volta, e acho que ele não quer voltar para lá. O caso do Alan, a situação é semelhante. Em que sentido? O Liverpool disse sim para nós que tinha interesse em vender. Eu fiz uma proposta também por 50%. O Liverpool me respondeu dizendo que só tinha interesse em vender 90%, ficar com 10%. Eu fiz uma proposta pelos 90% e o Liverpool me respondeu que eu poderia, isso tudo está em documento, viu? Obviamente, e o Liverpool me respondeu dizendo que eu poderia parcelar em 24 vezes. Imagine vocês, né? A que ponto nós chegamos. Os clubes da Europa compram jogadores do Brasil parcelado, mas eu tenho dificuldade de comprar um jogador parcelado da Europa, né? E aí eu fiz a proposta. Um dia depois da proposta em 24 vezes, o Liverpool falou: chegou um outro clube para pagar à vista, eu não quero mais te vender em 24 vezes. Eu aí fiz o que? Aumentei o valor da proposta e empatei a proposta com o que ele tem à vista e propus um parcelamento dentro de 20 meses, mas em parcelas maiores. Ele me respondeu: não quero porque eu tenho à vista. E o jogador sempre também manifestando a vontade de seguir no Fluminense e dizendo a eles: eu quero seguir no Fluminense. Eu aí fiz uma nova proposta aumentando o valor, ou seja, global, pelos mesmos 90%, e propondo o seguinte: já que eu estou aumentando o valor geral, eu quero manter o parcelamento. A última proposta que a gente fez ontem, ainda não obtive resposta, tá? Foi uma proposta, repito, com aumento, aumentei em 20% a proposta, em termos de valores globais, mas sempre diluída também, né? Nós estamos, para vocês não tem por que não falar, eu trabalho com transparência, estamos falando em algo em torno de 3 milhões de euros. Imagina, e aí por isso eu disse aquela frase naquele dia, porque se eu deixasse 3 meses de salário atrasado, eu tinha dinheiro para comprar o jogador à vista, mas eu tinha 3 meses de salário atrasado. Eu perderia os outros jogadores da justiça. Então, como optei em pagar os salários, obviamente, depois comprar jogador, as minhas propostas, e acho sinceramente que estou fazendo propostas excelentes dentro do mercado brasileiro, dentro das condições do Fluminense. Eu só não tenho como propor pegar um dinheiro e pagar à vista na semana que vem, unicamente porque não existe o dinheiro. Fisicamente a gente não tem no caixa. Como a gente tem previsões de receita ao longo do próximo ano, a gente está sempre propondo dessa forma. O Alan a gente ainda está na disputa, isso vem se arrastando por quase um mês, né? E você, enquanto a gente está lutando, porque a gente está lutando há um mês pelo jogador, para tentar que ele fique aqui, né? Então é isso em relação a esses dois jogadores, é isso. Alguns jogadores vocês sabem que já ficaram, né? Como o Gilberto, o Nino, né? Há uma negociação para alguns outros jogadores, alguns jogadores já estão no elenco, e nós temos, diria para vocês aí, que umas 5 ou 6 contratações já bem encaminhadas,
Aí há uma outra situação, assim, eu tenho uma filosofia de só falar de jogador a hora que assina contrato e apresenta, né? Justamente que podem haver reviravoltas, sempre, né? Os jogadores precisam fazer exame médico, estavam todos de férias, então a CBF não está registrando o contrato, porque ela reabriu hoje. Então toda essa paralisação do mercado, ela também não é só porque tem a questão da falta de dinheiro de todo mundo, quase. É porque também você não pode registrar jogador, não pode assinar contrato, não pode botar no bid, não pode nada. Então você apenas faz o que a gente tem feito, que são pré-contratos, só para vocês saberem, nós temos já pré-contratos com alguns jogadores que a gente vai anunciar dentro em breve, né? E aí a hora que formalizar, porque você imagina, são jogadores que estão fora do Rio de Janeiro, tem que fazer exame médico, não fizeram. Então o pré-contrato sempre está condicionado ao seguinte: olha, eu assino o pré-contrato, faço exame médico, passou no exame médico, assina, não passou, não assina. Então a gente não anuncia os jogadores por isso. E o que acontece é que, até com o advento das redes sociais, as pessoas passam o dia inteiro plantando notícias e mentiras, como por exemplo de que eu estaria reunido ontem com um representante do Fred no Rio de Janeiro. Isso não procede, é uma mentira. O Fred está se apresentando hoje no Cruzeiro, não estive com ele, se eu tivesse eu falaria, como outras notícias que vêm saindo, uma série de situações, não temos nada acertado, não conversamos nada sobre isso. Já repeti aqui 300 vezes, é óbvio que tem interesse um dia em repatriar o Fred, todo mundo sabe disso, só que eu não trabalho com especulação nem com mentira, eu trabalho com a verdade, porque eu acho que é essa credibilidade que faz que as pessoas acreditem na gente e no trabalho que a gente está tentando fazer aqui, tá? Então, assim, estamos buscando sim, que as pessoas sempre perguntam, jogadores no mercado sul-americano, tem boas coisas encaminhadas também. Lá é invertido, né? Eu sempre digo isso quando me perguntam. No mercado sul-americano, os salários não são tão altos, mas as compras também são altas, porque eles atraem muito o mercado europeu. Então, como o mercado europeu compra muito jogador na América do Sul, o valor das compras acaba aumentando, e a gente sempre tem que concorrer, e sigo fazendo as minhas propostas dentro daquilo que o Fluminense poderá arcar com enorme dificuldade em razão da situação que a gente encontrou aqui. Mas eu posso garantir à nossa torcida e a todos vocês que nós vamos ter um time muito competitivo, muito bom, dentro da nossa realidade, mas que nós vamos ter um time excelente, pode ter certeza disso. Mário, boa tarde. Boa tarde. Você acabou falando do Alan, do Caio Henrique. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do Evanilson, né, a situação, como é que se encontra, da participação do Odair nesse momento, do planejamento para o elenco, e também dos jogadores que têm contrato com o Fluminense estariam retornando, né? No caso do Orejuela, do Reginaldo, Matheus Alessandro também, o próprio Robinho. Queria que você comentasse a respeito desses nomes, por favor. Vamos lá, com relação ao Odair, acho que não sei para qual de vocês eu falei, eu fiquei 6 dias fora do Rio com a minha família no período do Natal. A montagem do elenco, obviamente, passa pelo diretor executivo, pelo treinador, pela comissão técnica. Eles fizeram reuniões ao longo desses dias, onde eles decidiram nomes, obviamente que tem o meu crivo final ou não, que sou quem assino, mas tudo está sendo tocado pelo diretor executivo, pelo treinador e pela comissão técnica. E aí, na minha volta, como eu falei para vocês, eu voltei antes do Réveillon, justamente para poder acelerar o processo, e fizemos uma reunião dia 30, fizemos uma reunião dia 2, hoje é segunda, fizemos uma reunião sábado. Digo sempre, reuniões são reuniões longas de 4, 5, 6 horas, a gente discute nomes, onde surgem oportunidades, né? E a participação do Odair é de 100%. Jogadores que, como acho que já falei isso para vocês, apresentados pelo nosso departamento de scout, e outros do scout que ele próprio tinha, jogadores que ele gostaria de contar. E aí a gente sempre trabalha dessa forma, assim. As primeiras opções são jogadores que estão em término de contrato, jogadores que os clubes querem emprestar, jogadores que os clubes aceitam pagar parte do salário, jogadores que não têm valor de compra. E aí a gente vai sempre tentando, primeiro dentro das nossas possibilidades. E quando a gente não consegue, a gente aí faz um esforço, faz um sacrifício maior para tentar buscar outros jogadores, até mesmo comprando, como eu acabei de confessar para vocês aqui, que estamos com algumas propostas de compra parcelada, mas estamos tentando comprar jogadores sim, né? Com relação ao Evanilson, temos uma reunião hoje, final do dia, continuamos com possibilidade de contar com o jogador, ainda em negociação,
diante da situação que eu encontrei, jogador com o contrato terminando, não quis renovar no final da temporada, quis esperar o contrato chegar ao final para negociar. Acho que já falei sobre especificamente a operação que está sendo feita. Sobre os jogadores que estão em retorno, o Robinho, há uma proposta para ele e para um outro clube, mas tudo isso que está tocando é o diretor executivo. O Reginaldo também há uma proposta para ele. Você me perguntou sobre o Orejuela. O Orejuela é um jogador que a gente queria muito contar com ele. O treinador gosta demais do jogador, só que acho que até saiu na imprensa, o jogador manifestou que não tem interesse em voltar ao Brasil, né? Não tem interesse em voltar para o Fluminense. Obviamente que a gente podia ter exercido o nosso direito de mandar ele se representar no dia 8, mas eu não quero jogador que não quer jogar aqui. E aí, diante disso, a gente recebeu uma proposta de um clube do México, tá? E estamos avaliando, negociando, mas há uma possibilidade que ele seja vendido para um clube do México por 60% que a gente tem, num valor que a gente acha bastante interessante, também parcelado. A proposta é em parcelas, também não é à vista, porque todo mundo compra parcelado. Então a tendência é que ele seja vendido realmente. Se a operação não se concretizar, ele vai ter que voltar, porque ele é jogador do Fluminense, mas a tendência é que se concretize. Mário, boa temporada. Obrigado. Já senti que as entradas vão aumentar. Elas já existem desde os 16 anos, está começando a ficar branco. Mas esse ano, o que você falou, ficamos preocupados aí com esse teu breve relato. Duas perguntinhas rápidas. A primeira, em termos dessas dificuldades que o Fluminense terá ao longo da temporada, a adequação que os clubes estão tentando fazer, não é só o Fluminense, todos estão tentando fazer. O Carlos Augusto Montenegro ontem deu uma declaração no microfone da Tupi exclusivo, dizendo que é a favor da criação de uma liga, porque os clubes estão em processo de falência e que a CBF deveria se preocupar apenas em formar a seleção em toda a sua existência, da base até a principal, e esquecer os clubes. E chegou a lembrar o Clube dos 13, dizendo que seria favorável a um novo movimento dos clubes para que eles não sofram qualquer tipo de falência, e que alguns clubes estariam sendo procurados. O Fluminense foi procurado. Você tem conhecimento dessa informação? É a favor dessa informação? Uma segunda rapidinho. Em relação a dois jogadores, Nenê e Ganso, houve alguma conversa para que haja uma adequação de salários? Porque a gente sabe que os salários são altos, enfim. Ou não procede isso? Não. Vou começar pelo final, então. Em relação a Nenê e Ganso, não houve nenhuma conversa para isso, até dentro do mesmo contrato, pelo princípio da irredutibilidade salarial previsto na consolidação das leis do trabalho. O que poderia acontecer a rescindir, fazer um novo contrato, mas mesmo assim é bastante discutível na Justiça do Trabalho essa questão. Óbvio que o jogador tenha o poder de querer fazer um novo contrato e reduzir, sim, mas não houve essa conversa, até porque as pessoas falam desses dois jogadores, desses dois salários, como se eles estivessem fora da realidade do Fluminense, e não estão, tá? Eu diria para você que o salário dos dois jogadores juntos não é nem 20% da nossa folha. Como eu vejo em outros clubes aí, tem jogadores que custam 50% da folha, 40% da folha. Os dois juntos não custam, com encargos. Então, não sei por que se fala tanto do salário desses dois jogadores. São dois jogadores de meio de campo que eu posso afirmar a você que ganham, em média, metade do que ganha a maioria dos laterais dos clubes grandes de futebol brasileiro. Só para você entender a discussão de salário que eu estou falando, tá? A gente foi buscar um jogador de um lateral aí que ganha 2 vezes o que ganha o Ganso. Então as pessoas acham que o salário do Ganso do Nenê é estratosférico, mas não é. Está bem dentro da nossa realidade e da realidade do futebol brasileiro. Com relação ao que o Montenegro falou, existe um movimento de uma associação, não de uma liga. Primeiro, até onde eu sei, você me perguntou para mim. Até onde eu sei, existe um movimento de uma associação, de montar uma associação de clubes para discutir os direitos comerciais dos clubes. Cotas de TV, direitos internacionais de televisionamento. Há esse primeiro movimento, em que eu não vi, por exemplo, até o momento também, nenhuma manifestação contrária por parte da CBF. Ou seja, vocês podem se reunir para discutir. E aí, o que acontece no futebol brasileiro? Existe, normalmente, não por maldade, mas existe uma falta de unidade, porque os presidentes trocam nos clubes, né? E você começa
uma discussão com uma gestão, troca para outra. E alguns presidentes, por exemplo, de clubes acham que o campeonato pode continuar sendo administrado pela CBF, a gente pode ter a associação de clubes para discutir os direitos comerciais. Outros já acham que tem que ter uma liga e a CBF só tocar a seleção brasileira. Esse debate ainda é embrionário. O que era o Clube dos 13? O Clube dos 13 era quem discutia os direitos comerciais em bloco. Enquanto você discute em bloco e não individualmente, os clubes de menos força financeira acabam tendo uma vantagem, porque você discute em bloco e vai junto com quem tem mais força naquele momento. Se você vai discutir individualmente, você já encontra um pouco mais de dificuldade. Então existe sim esse debate. Eu jamais me colocaria contra algo que para melhorar os clubes, jamais, né? Mas acho que é uma discussão ainda embrionária, porque ainda há muito... A gente tem debatido, inclusive a própria CBF tem aberto para nós, não sei se vocês sabem, existe uma coisa chamada Conselho Nacional de Clubes lá, que hoje é até presidido pelo Campelo, presidente do Vasco. A gente utiliza, inclusive, a própria sede da CBF, muitas vezes para fazer essas reuniões sem a participação da CBF, tá? Onde a gente discute a associação de clubes, essas coisas lá. A CBF tem aberto as portas para isso. Então, eu acho que a própria CBF tem a visão de que o campeonato do jeito que está, com a divisão de cotas do jeito que é hoje, o campeonato vai ficar cada dia menos atrativo. Você vai ter um pequeno bloquinho ali e um blocão embaixo saindo no tapa, por questões financeiras, porque você não consegue chegar perto, né, de quem tem um faturamento astronômico. Óbvio que o faturamento não vai ser igual nunca, como não é em empresas, mas tem que haver minimamente um equilíbrio de competitividade como existe nas grandes ligas do mundo. Porque se a gente não olhar futebol com paixão, como é que você faz torcedor? De pai para filho, né? Hereditariamente, e ganhando título. A gente sabe disso, né? E você tem que oportunizar que as outras marcas também consigam disputar em igualdade de condições, ou minimamente em igualdade de condições, que hoje, com a diferença de aporte financeiro, é muito grande. E aí, repito, tem dois caminhos. Ou a gente começa a reconstruir, como a gente está tentando fazer aqui, para ganhar credibilidade, atrair mais receita, atrair o nosso sócio torcedor, que eu sempre digo que vai ser o nosso maior patrocinador, insisto, porque é assim, né? Outro dia um torcedor me parou na rua e falou assim: poxa, o Bahia está conseguindo contratar. Eu falei: mas estão fazendo um trabalho lá de 7 anos. Eles hoje têm o dobro de sócio futebol que nós temos, o dobro, porque eles construíram para isso. Então eles pegam todo o dinheiro do sócio futebol e colocam no futebol. Eles estão zerados de dívida? Não, mas eles equacionaram as dívidas, eles conseguem pagar as dívidas, pagar os funcionários e ter um time de futebol, né? O que a gente está tentando fazer aqui é justamente isso, e criar credibilidade, para que as pessoas tenham vontade de vir jogar no Fluminense, para que alguém tenha vontade de expor a nossa camisa, para que alguém tenha vontade de trabalhar no Fluminense. Pô, lá os caras estão trabalhando com os pés no chão. A gente precisa trabalhar com os pés no chão. A outra hipótese é fazer o que eu falei no início da coletiva: acertar um jogador por um valor astronômico que não tem nenhuma condição de pagar, deixar virar um processo na FIFA, ficar 4, 5, 6 meses para atrasado, empurrar para o próximo presidente, aí de repente entregar o que as pessoas querem, né, que é o pão e circo, né? Ah, tá aqui, ó, fizemos, contratamos todo mundo, ganhamos aqui o título. Olha aí, ó, a gente tem um exemplo claríssimo agora, que é o Cruzeiro. Estourou e agora eu acho que tem uma situação dificílima para sair. Contratos longos, né? E foi até curioso porque vários caras vão assumir o clube, empresários, só que o cara tem que, quando o cara senta na cadeira, ele nunca leu a Lei Pelé. Aí quando ele descobre que o jogador tem um contrato de mais 3 anos e tem que pagar o contrato todo até o final, ele falou: é porque ele acha que ele vai implementar no clube de futebol os métodos que se integram com um funcionário comum, onde você tem uma empresa com 500 funcionários, manda 100 embora, paga um aviso prévio com um ticket médio de R$2.000 de salário e resolve o seu problema, enxuga custo e segue. Aqui não, amigo. Aqui você tem que contratar os caras que ganham 300, 400 mil por mês e continuar pagando o que saiu. E além disso, tem que pagar tudo até o final, que é uma das minhas grandes lutas de minimizar essa cláusula de saída, porque se o jogador dá errado, você continua pagando ele para jogar no clube com o irmão. Que é o que acontece. Eu falo isso para vocês, eu fui vice-presidente de futebol aqui, as pessoas dizem: o Fluminense presta jogador e paga salário pedaço do outro clube. Todos fazem,
porque é assim que funciona. Porque a lei diz que se você mandar embora, como fizeram aqui no passado recente, mandaram pelo WhatsApp, virou uma dívida de 100 milhões. Hoje eu tenho as contas bloqueadas porque alguém não teve o equilíbrio para chegar para 5 jogadores ou 6 e assim, vou te emprestar aqui, vou pagar 20% do seu salário, vai embora, tchau. Aí virou 100 milhões de reais. Então, assim, quem está sentado aqui na cadeira precisa ter o cuidado de entender que isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é sério para burro. E apesar de ter cifras altas, a gente tem que ser equilibrado, austero, para que o clube tenha perenidade, que o clube sobreviva, que é o trabalho que a gente vem fazendo. Como eu falo, é plantar árvore para alguém sentar na sombra no futuro, mas não tem problema nenhum. O legado é esse. E repito, mesmo assim, vocês vão ver que a gente vai conseguir ter um time forte, um time competitivo, mas sem fazer loucura, sem destruir o caixa do clube, sem criar dívidas astronômicas para deixar para o próximo. A gente precisa mudar a cultura do futebol brasileiro. Aqui, presidente, boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar sobre 2 questões que nas coletivas do ano passado você disse que iam ficar para janeiro desse ano. A primeira questão do portal da transparência. Final de janeiro. Janeiro acaba dia 31. Estou me cobrando no dia 6. Não, essa questão é uma atualização, já aconteceu. E também o... Já está bem adiantado, tá? E também a questão dos novos programas de sócio-torcedor que também ficaram para ser lançados agora, que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Também. O portal da transparência, para você entender, já foi contratado, já está montado. O problema é que agora tem inserção de dados. Você imagina que a gente tem que inserir dados ali, de números, de funcionários, que aquilo vai ser o retrato. O que vocês veem no balanço vai ser ali. Mas a gente vai ter que fazer meio que um balanço mensal. Isso vai dar um trabalho, óbvio, vai ter que ter uma pessoa atualizando esses dados. Mas assim, o porta-aviões está ali já. Agora tem que fazer os aviões levantarem. Mas já está montado e até o final de janeiro você já vai estar vendo mesmo. Assim, não é verdade, vai estar acessando no site. Entendeu? Aí tem uma questão toda de tecnologia, de ajeitar para dentro do site, como é que vai ficar, para não ficar muito pesado. Porque sabe como é que é? A gente vai na correria, bota, aí a pessoa, o sócio entra lá, acessa e não carrega. Vai dizer, botou, mas não dá para ver. Então assim, tudo isso a gente tem que ter acessibilidade. E o plano de sócio também, a gente vem desenvolvendo, a gente tem semana que vem uma rodada de reuniões. O porta-aviões também está montado, que acho que já falei para vocês aqui, que é o CRM. Nós hoje temos 250 mil tricolores cadastrados. Na hora que estiver pronto, esses 250 mil vão receber as nossas propostas de novos planos de sócio. Tá? Mas a gente está desenvolvendo, porque tem toda uma questão que envolve o marketing, enfim, do encantamento do torcedor, ou seja, da gente poder criar planos interessantes, fazer, usar mais, né? Vou contar uma coisa para vocês, mas nos últimos 2, 3 anos o Fluminense só usou 30% das inserções que tinha para usar na televisão, unicamente por falta de conteúdo, ou seja, não produziu conteúdo. Ele tem lá no contrato que ele pode utilizar X minutos nos intervalos dos jogos, durante a semana, e usou 30%. Então, assim, obviamente não por incompetência dos profissionais, mas sim por falta de estrutura, que é uma coisa que eu sempre falo. Uma coisa é corte de custo, a outra é investimento. Marketing, Flu TV, comunicação, tudo isso a gente vai investir mais agora. Por quê? Porque é a maneira que eu falo com o meu torcedor. Então não adianta eu cobrar do meu jornalista, do meu assessor de imprensa interno, que ele produza conteúdo, se não dou estrutura nenhuma. Toma essa câmera aqui e corre atrás. Pô, não tem nem uma sala para o cara trabalhar. Então a gente tem que estruturar o clube, e todo mundo sabe que nesses primeiros 6 meses a gente atua em contenção de problemas, ou seja, pegamos uma nau cheia de água e fomos tentando tirar com os baldes e conseguimos. Agora chegou a hora da gente planejar, né? Na verdade, em tese, se a eleição tivesse transcorrido estatutariamente pelo que é o normal, eu estaria assumindo o clube hoje, né? Então a gente tem 3 anos aí para poder reestruturar a instituição. Presidente, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O senhor poderia falar a respeito de patrocínio Master no Fluminense nesse ano de 2020? Sim, ainda na mesma situação do ano passado. Algumas empresas procuraram em dezembro, tenho conversas marcadas com algumas para janeiro, inclusive fechei uma conversa hoje, que vou ter até o final da semana, mas no momento todas com valores que eu continuo achando que não são valores que condizem com a marca do Fluminense, com a nossa camisa. E como eu já falei para vocês, eu tenho outros patrocinadores hoje na camisa que não são Master e que estão pagando as propriedades no valor que elas valem. Então, se eu reduzir demais o valor do Master só para dizer que eu tenho Master, eu vou prejudicar quem está me ajudando. Se chegar no momento em que eu entender
que o mercado baixou a tal nível, a primeira coisa que eu vou fazer é conversar com quem já está na minha camisa e perguntar se não quer ser meu master. Porque eu oportunizo quem já está me ajudando, né? Senão a gente volta para o mercado e aí vai ter que baixar o valor. Mas eu acho que os valores que estão propondo a gente são valores muito, muito baixos dentro da realidade do que o clube precisa faturar. Por isso que eu insisto. Se para vocês eu posso falar, as ofertas são de 6 milhões de reais ano, às vezes 5 milhões de reais ano, você divide por 12 meses e vê quanto é que dá, né? Um valor mensal, né? Então assim, o nosso sonho são no mínimo 10 milhões de reais ano, ou 12 milhões de reais ano, mas é muito alto nesse momento para o que o mercado paga, tá? Então, se você fizer uma conta básica, se você botar mais 10 mil sócios de futebol, você vai botar muito mais do que isso no caixa do clube mensalmente. Então, eu sigo insistindo que o patrocínio master é muito mais uma questão de posicionamento de marca e muito mais uma questão do a nossa camisa não tem a marca. Sim, ela pode ter uma marca. Eu quero que ela tenha uma marca, ela vai ter uma marca. Só que ela precisa ter uma marca condizente com o tamanho da marca do Fluminense. Os valores que são apresentados para nós até o momento. Eu acredito que com a plataforma que a gente montou, ou seja, que na hora em que a gente apresentar nas novas conversas, que a gente tem 250 mil clientes cadastrados, eu acho que isso vai facilitar muito para que o cara entenda que não vai só botar dinheiro e expor a marca, ele vai ter uma via de duas mãos onde ele vai poder ter acesso a esse cadastro. Então, qualquer empresa que tenha interesse em conhecer 250 mil novos clientes, e esse número eu falo 250 porque ele é o número real hoje, ele pode ser 500, ele pode ser 600, que nós temos milhões de torcedores. O trabalho continua de montar a plataforma, ele não vai parar. Isso até para vocês entenderem, a plataforma estando montada, isso oscila. Assim, eu posso lançar o plano que eu quiser em cima da plataforma, eu posso criar coisas novas, eu posso trazer patrocinadores novos, eu posso fazer patrocinadores que variam na camisa. Esse sistema que a gente montou é um sistema muito interessante nesse sentido. Mas hoje a situação de realidade é essa. Mário, acho até que já foi falado isso no final do ano passado, mas queria saber se houve alguma atualização e que você falasse de novo. Qual é a previsão de tamanho desse elenco para 2020? Considerando tamanho e quantidade de jogadores? Porque saíram 11 e ainda dessa situação do Caio Henrique, que está praticamente encerrada, o Alan não se sabe. Sim. E você falou em 5 ou 6 contratações bem adiantadas. Sim. A ideia é uma redução? Você quer fechar em quando? Ainda vai ter o time de aspirantes? O que muda para 2020? Então, eu acho que o Paulo falou isso aqui da última vez. A gente trabalhou ano passado com mais de 30 jogadores. No elenco, até para não haver ruído depois. A ideia do Sub-23 aqui, treinando no campo que está sendo pronto aqui, é justamente para isso. O treinador quer trabalhar no dia a dia com 25 jogadores. Ok? Isso, 25 jogadores. Por quê? Porque ano passado, isso é o grande problema que os clubes enfrentam no futebol brasileiro. Eu sempre falo, a gente discute muito jogo, discute pênalti, cobrança de escanteio, mas não discute a estrutura do futebol brasileiro. O grande problema é que hoje, com a questão de muita gente para o banco, os 7 ou 8 que ficam aqui treinando, que não são nem relacionados, se desestimulam num nível absurdo. E por que a ideia do Sub-23? Foi uma ideia do Paulo, porque ele falou que na década de 80, como ia muito pouca gente para o banco, eram 5 no banco, o jogador não se sentia alijado do processo. Ele dizia assim, bom, tem que treinar com no mínimo 25, mas só vão 5 para o banco, eu estou aqui. Hoje, como vai muita gente para o banco, esses 7, 8, e a gente via aqui, você dá treino com 24, 25, 22, aí ficam 7, 8, 9, fazendo campo reduzido, sem nenhuma perspectiva às vezes. Então assim, há já um entendimento, o Odair quando fez o curso da CBF, inclusive ele veio com esse entendimento lá, a maioria dos treinadores hoje quer reduzir o número de jogadores que ele trabalha no dia a dia. A opção que nós teríamos era, deixa assim, fica trazendo jogadores do Sub-20. Só que, assim, nós já temos alguns jogadores aqui em cima, outros que, até já para adiantar, outros que vão voltar da Copa São Paulo e vão ser integrados já aqui em cima, né? Inclusive já estiveram aqui conosco. Vou dar um exemplo, um deles esteve com a gente aqui, o Calegari esteve com a gente durante o ano, o próprio zagueiro que fez o gol ontem, o Luan, treinou várias vezes com o profissional no passado, integrou aqui em cima. Mas a ideia do Sub-23 qual é? Treinar no mesmo horário e poder que você tenha o teu time da casa mesclado entre jogadores do Sub-20
esses jogadores que você está dizendo aí que em tese ficariam acima dos 25, né? E também para a recuperação de jogadores com mais de 23, porque a regra possivelmente vai ser do campeonato sub-23 poder ter 5 jogadores acima de 23 anos. Então vai estar todo mundo aqui no CT trabalhando juntos, vai ter uma equipe trabalhando com 25, né? E uma outra trabalhando com 20, 22, que é o que o Marcão vai estar trabalhando ali no dia a dia, o sub-23. E ambas híbridas, né? Porque você vai ter um total de 45 jogadores mais ou menos, 47 jogadores, onde vai estar cortado no meio e você vai puxar daqui ali, está treinando ali o sub-23, machucou um lateral, puxa daqui. Já está organizado dessa forma. Por que a gente disse na coletiva que não vai haver custo extra? Justamente por isso. Eu estou tirando 10 jogadores de um elenco que estava aqui e estou jogando sub-23 e estou subindo a minha base. Então eu vou ter 2 times de futebol treinando no centro de treinamento, mas o dia a dia o treinador quer trabalhar com 25 justamente para não desestimular esses atletas. Então se você for fazer uma conta matemática, saíram 11, vão chegar 8, aí você não vai conseguir chegar, vai falar, vai ficar faltando jogador. Não vai, até porque a gente vai utilizar também jogadores da casa, entendeu? Mário, queria que você falasse sobre... Deixa eu só concluir essa resposta dela. E aí uma outra questão que as pessoas não colocam, eu vi alguns comentários, sobe 5 jogadores da copinha já, e aí resolve o problema. As pessoas não entendem. Eu não dou pitaco em empresa que trabalha dentro de navio. Nunca fui, pô. Os caras nunca estiveram aqui dentro, não sabem nem o que estão falando. Entendeu? Aí eu incluo todo mundo, não sabe o que estão falando. Jogadores que vão voltar da copinha vão ter férias, pô. Porque não tiveram por causa da copinha. Eles já são jogadores profissionais, têm contrato. A lei diz que ele tem que ter um mês de férias. Entendeu? Aí um cidadão que nunca entrou no clube de futebol, ou acha que entrou, fala, não, isso é simples. Não é simples. Eu tenho jogadores que vão ser convocados, já tem um jogador que é um zagueiro convocado na seleção pré-olímpica, eu não conto com ele, que é o Nino, na representação. Então quando a gente contrata jogadores, que a gente está buscando outras oportunidades, é porque aqui não tem nenhum irresponsável, não. A gente acompanha todos os dias, sabe o que está acontecendo. Então assim, eu acho que vocês devem saber que o nosso maior rival vai disputar o Campeonato Carioca com o time de meninos dele, porque o treinador, que é um mês de férias, não vem para preparar. É isso, são 60 dias lá. Aí eu não vejo ninguém criticar. Pô, que absurdo. Então assim, a gente vai ter 10 dias de treinamento aqui, com um jogador que já está fora da seleção pré-olímpica, com jogadores que vêm de contusão, com jogadores que estão chegando, vão ter que se adaptar, todo mundo de férias, certamente todo mundo sem treino, né? E aí, além de tudo, se o Fluminense for a final da Copinha, que a gente quer muito, que vá, e seja campeão, eu tenho mais um mês sem esses jogadores. Os jogadores têm que tirar férias, entende? Então não é assim, vai lá, puxa 5, aí eu venho aqui, acho o seu trabalho e me notifica, como é que o cara não tira férias? Mesmo sendo menino, ele é um profissional de futebol, assinou o primeiro contrato com 16 anos. E outra coisa, é um time super jovem. O time que está jogando a Copinha é um time super jovem ainda com jogadores que precisam de muita maturação. Então a gente vai, alguns já vieram e já voltaram, outros vieram e ficaram, como é o caso do Miguel, por exemplo, que já está aqui, né, como foi o caso do João Pedro, do Marcos Paulo, e a gente vai trabalhar com no mínimo 30 jogadores, 30% de jogadores da casa, que é inclusive um projeto meu de gestão, quando eu digo isso, englobando também o sub-23. Se você for colocar o sub-23, vai dar mais do que 30%. Mas a tendência é que a gente trabalhe sempre em média com 20% a 30% dos jogadores da casa no elenco profissional. Desculpa, João. O Mário, queria que você falasse sobre as questões aí do Yuri, né, que você não citou ele ainda, e sim, sobre a rescisão do Lucão, se de fato ele vai rescindir mesmo, está indo para o Goiás, como é que está a situação desses dois atletas, e se puder também, como você disse, que tem 5 a 6 jogadores com pré-contrato, a gente sabe que o Felipe Cardoso já fez exames médicos, o Iago Felipe e o Caio Paulista se encontram nessa mesma situação do Felipe Cardoso? Sim, o Iago e o Caio também, mas ainda não concluída as negociações, mas são jogadores que a gente até falou, né? E o Felipe Cardoso também. O Yuri ficou no Fluminense, ele acabou vindo gratuitamente, foi liberado sem nenhum pagamento para nós, a gente ficou com 50%, o Santos ficou com um pedaço e o Audax com outro, tá? Foi um jogador que veio sem custo, só pelo salário, mas passa a ser jogador do Fluminense em definitivo, e sem custo de aquisição, tá? E com relação ao Lucão,
como eu falei para vocês, quem tem tocado todas as operações é a diretoria executiva, né? Eu estou aqui hoje apenas para atualizar vocês o trabalho que está acontecendo, porque estão em reunião nesse momento lá, ele, treinador, enfim. E com relação ao Lucão, a última informação que eu tive até ontem era de que ele estava se encaminhando para ir para outro clube, realmente rescindindo com a gente, e possivelmente que o destino dele seria um outro clube da primeira divisão. Boa tarde, Mário. Fala, Felipe, tudo bem? Tudo bem. Você também. Você Fluminense pra gente também. Isso aí, sobre a Umbro, se já está tudo andando certinho, se a previsão é exata de datas, e se você poderia abrir algum detalhe de quais vantagens com relação aos contratos anteriores do Fluminense, e outro sobre o Wellington Silva, que o Odair trabalhou com ele no Inter, é um jogador que eu gosto, que pertence ao Fluminense, né, mas estaria emprestado até o fim de contrato. Se há alguma possibilidade dele voltar? Sim, uma ótima pergunta. Com relação à Umbro, acho que a gente já anunciou para vocês que a gente fechou com a Umbro, e a tendência, quando eu digo tendência, é o que está lá no contrato, é março, né? Que a Umbro a gente já começa a jogar de Umbro em março, porque eles precisavam de um tempo para produzir os uniformes. A grande vantagem de assinar com a Umbro, além de ser uma grande marca, né, uma marca de ótima qualidade, uma grande marca internacional, é que a Umbro tem uma capacidade de distribuição muito boa. Eu acho que eu já falei isso para vocês aqui. E o que eu senti que o nosso torcedor, até mesmo em campanha, o que mais reclamava com relação ao material esportivo não era nem qualidade e nem a beleza, até porque para fazer uma camisa do Fluminense que não seja bonita é difícil, né? Porque a nossa camisa é a camisa mais bonita do mundo. Então, para o cara errar, tem que querer caprichar muito. Então, nunca ninguém reclamou sobre beleza e nem sobre a qualidade do material, até porque a qualidade hoje ela é toda muito parecida, assim, é tudo muito, muito parecido. O que eu sempre ouvi de reclamação é distribuição. Presidente, porra, na época eu era candidato, né, e agora comprei. Presidente, a camisa não chega, eu quero comprar camisa no Espírito Santo, não consigo, eu quero comprar camisa em São Paulo, não consigo. Meu pai mora na Paraíba, por exemplo, é tricolor, tentou comprar a camisa do Fluminense lá várias vezes, não consegue. O material não chega, né, e não chega nem no Rio de Janeiro, né? Então, a Umbro tem uma capacidade de distribuição muito boa. Como a gente tem o nosso projeto de loja, das lojas próprias do Fluminense, e ele está em expansão, né? A gente já tem algumas outras lojas que foram abertas esse ano. Nós temos um projeto grande de expansão das lojas. A Umbro se mostrou muito parceira nessa questão de expandir as nossas lojas e fazer com que o nosso material chegue mais rápido ao nosso torcedor, né, e com grande variedade, que também é uma grande reclamação. Daí em diante a gente tem que esperar o início do trabalho para ver como é que vai funcionar, mas a gente tem muita certeza de que vai dar tudo certo, porque o Grêmio está muito satisfeito, os outros clubes que a gente consultou, outros clubes que estão muito satisfeitos com o trabalho da Umbro. Então eu acho que a gente agora a gente já vai acertar. A outra pergunta, o Wellington Silva. Primeiramente, para explicar também aos torcedores, o Wellington Silva é realmente jogador do Fluminense, mas o que foi deixado aqui é um contrato de empréstimo até o final do contrato com o Fluminense. Só para vocês entenderem, o contrato dele com o Fluminense Federativo terminaria em julho de 20, ele foi emprestado até julho de 20. Portanto, ele é jogador do Fluminense, mas não é jogador do Fluminense, porque acabando o empréstimo lá, acaba o vínculo definitivo conosco. Então, dependeria muito de uma liberação do Internacional e dele se resolver com o Internacional para poder voltar, né? É um jogador que agrada demais ao treinador, porque eles trabalharam juntos lá. É um jogador que agrada demais a nós no Fluminense, porque é um jogador feito na casa, é um jogador que às vezes esteve por aqui, teve um excelente rendimento. E as informações que nós temos é que o jogador teria muita vontade de retornar ao Fluminense, gostaria de voltar ao clube onde ele nasceu, ou seja, onde ele foi criado, e a cidade, né, onde ele gosta de morar, enfim, toda essa situação. Sendo mais transparente ainda, a gente já manifestou também ao jogador que se ele tiver interesse em voltar, a gente teria interesse em repatriá-lo, mas sem ele resolver a situação dele com o Internacional, a gente não pode avançar, até por questões éticas, porque ele tem vínculo com outro clube, que a gente também tem um excelente relacionamento, e a gente não vai trabalhar dessa forma, mas existe a possibilidade, sim. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Mais uma vez. Você também. Queria te perguntar sobre uma coisa que perguntou muito pra gente
depois que saiu uma notícia que eu acho que você não teve a oportunidade de comentar. Sabe uma notícia que o Fluminense teria sido procurado por empresas a partir desse novo movimento que está acontecendo na Câmara dos Clubes e Empresa. Teria sido procurado por investidores e que teria a oportunidade de também fazer uma migração do Clube Empresa. Você já deu a sua opinião sobre o Clube Empresa em outros momentos? Não procede, não foram procurados por ninguém. Não. E queria saber se... Inventaram até que eu fui para Nova York. Eu queria saber se por acaso o está aberto a receber essas propostas, essas intenções de investidores e discutiria no futuro essa intenção. Investidor a gente está sempre aberto, desde que ele não venha querer arrancar o nosso coração, né? Porque no passado todo mundo que se aproximou quer botar o dinheiro, mas quer a base inteira. E aí, se eu vou receber o dinheiro de alguém e dar em troca a minha base, é o problema que eu sofro hoje. Por falta de receita, eu tenho que vender os jogadores jovens ainda, né, para poder pagar os problemas, né? Você vê que todo mundo vende jogador jovem, até quem tem dinheiro. Então imagina a gente que não tem, precisa vender, né? Tem que vender para ir saindo dessa situação. Aí quanto mais a gente tiver, melhor, mais a gente vai vender por valores melhores e um dia a gente vai demorar a vender porque a gente vai ter outras fontes de receita. Mas óbvio, estiver aberto para algum investidor quiser procurar o Fluminense dentro de taxas de mercado que a gente possa, obviamente, não prejudicar o clube no futuro, criar uma dívida para o próximo, só para dizer que eu trouxe um investidor, a gente vai estar aberto sempre e a gente sempre conversa. Temos equipe financeira muito boa, que inclusive atua fora do Brasil e conhece muita gente nesse sentido. Com relação ao Clube Empresa, já manifestei minha opinião. Acho que é uma discussão que não é uma discussão simplista nem simplória, é uma discussão perigosa em vários sentidos. A lei que deve entrar em vigor vai determinar a transformação até o final de 2020. Eu afirmo, os clubes não estão preparados para se transformar em empresa, não estão, ok? E acho que aqueles que se transformarem têm que ter assinados a garantia de que alguém vai entrar e vai botar um caminhão de dinheiro. Porque se transformar e ninguém botar o dinheiro, o imposto vai aumentar, as regras vão modificar e você vai continuar com a dívida do clube anterior. Então, assim, eu sou um estudioso da matéria, participei, inclusive, faço para todo mundo, parece um contrassenso, mas eu participei, inclusive, na elaboração de alguns artigos que ali estão, sobre a parte trabalhista, por exemplo. Tive a oportunidade de dar a minha opinião, de escrever alguns esboços para aqueles artigos, enfim. Acho que a lei é válida, em que pese a lei peleja dizer claramente que todo mundo pode transformar em empresa. Está sendo uma nova lei, em cima de uma lei que já existe, você já pode ser empresa. A questão é que está se criando alguns benefícios que na lei Pelé não tem para o clube fazer essa migração, tá? Acho sinceramente que lá no futuro vai ter que haver uma extensão do prazo legal. Ou seja, você dizer, você tem que transformar em empresa, você imagina, nem entrou em vigor ainda, em menos de 12 meses você fazer uma migração é algo perigosíssimo, né? Então eu acho que vai ter que ter uma extensão de prazo. Eu acho que no futuro a lei vai ter que ter alguma coisa que vai dizer, pode ser 2 anos depois, ou pode ser para sempre, pode se transformar em empresa a hora que quiser, que eu acho que é o correto, é o justo, cada um no seu tempo, né? E acho que antes de qualquer coisa a gente não pode confundir a palavra empresa com a palavra gestão. Vários clubes no Brasil não são empresa e têm uma ótima gestão. Então, assim, ter gestão é uma coisa, ter empresa é outra. Por isso é que nós estamos implementando no Fluminense regras empresariais. Comitê de Compliance, governança corporativa, portal da transparência, tentando minimamente manter as coisas em dia, ter austeridade, manter uma folha condizente com aquilo que a gente pode pagar nesse momento. Isso já é uma cultura para alguém olhar de fora e falar, vou botar dinheiro naquele clube ali. Os caras ali trabalham sério, não vão torrar o meu dinheiro a qualquer preço. Mas o resto, dizer que vai virar a chave, ponto final, eu posso garantir a você que assim que a lei entrar em vigor, talvez 15% ou 20% dos clubes de Série A e B do Brasil se transformem imediatamente em empresa. O resto não vai virar. Eu posso garantir isso a você. Porque o meu grande debate sobre esse tema é, antes de se transformar em empresa, antes de ter a lei para transformar em empresa, você tinha que modificar uma série de outras coisas que não serão modificadas. Então nós vamos seguir tendo uma baita de uma coxa de retalhos. E aí nenhum investidor, a hora que olhar,
existe aqui no Brasil, e que são poucos lugares do mundo que tem uma regra trabalhista que também engloba um jogador de futebol, porque as pessoas não falam. Eu não consigo entender isso. A gente não pode comparar lugares diferentes com legislações diferentes. Entende? Assim, vou dar um exemplo meu, assim, familiar. A minha mulher morou 9 anos nos Estados Unidos. E lá você chega, quer ganhar quanto? X. Ela tinha um contrato de trabalho, um contrato entre ela e o patrão. O cara combinou que era X mil dólares por mês, pagava e tchau, acabava 12 meses, muito obrigado, um abraço. Assim, quando ela voltou, que ela foi muito jovem, ela não entendia como é que tem fundo de garantia, tem 13º, porque ela não tinha nada disso. Aquela cultura lá é uma. Então, assim, você não pode comparar um cara que bota dinheiro na MLS com um cara que bota dinheiro no Brasil. Tem que fazer uma coisa chamada due diligence. O cara vai vir aqui e vai olhar como é que é a lei brasileira. Ó, aqui tem 8.455 normas tributárias, hein, meu amigo? O imposto que paga no Rio é diferente de São Paulo, o que paga em Curitiba é diferente de Goiás. Opa! Aí o cara vai puxar o freio de mão. Por que as pessoas não vêm aqui botar dinheiro? Porque os caras olham a estrutura e acham que a estrutura é uma estrutura difícil de fazer aporte. Então, a minha é uma luta minha, mas assim, a minha discussão, o meu debate é: por que a gente primeiro não acerta outras coisas para depois a gente fazer a migração? Porque aí migrou, não mudou o entorno, não chegou o dinheiro, morreu. Continua a testa. Entende? É simples, assim, não tem muito. A gente aqui adora novidade, né? O brasileiro gosta de modinha. Tem uma modinha agora. A modinha é essa, a modinha é aquela. Não tem isso. Você tem que trabalhar com seriedade. A gente tem uma equipe, só para você saber, eu montei uma equipe para estudar o Clube Empresa. Nós temos uma equipe interna nossa que discute Clube Empresa. Faz reuniões quinzenais. Mas discute com o quê? Com pessoas do mercado financeiro, com advogados que atuam em SA, ou seja, uma série de situações. A gente não está alheio à discussão. Eu só não vou chegar aqui dizendo assim, não, é isso mesmo, a gente vai virar que vai resolver todos os problemas. Não vai resolver. Eu aposto que você que não vai. Vocês vão ver que não vai resolver os problemas. É isso, gente. Obrigado a todos. Boa tarde.